queridos, tudo bem? Está começando mais uma Semana da Diversidade, a 13ª Semana da Diversidade em Viçosa. Uma série de palestras, atos cívicos, manifestações, shows artísticos com o tema Ciência, Esporte com Diversidade. É uma honra poder estar com vocês. Hoje nós vamos assistir a palestra da doutora Evelise, que vai falar sobre população LGBTQIAPN+, no esporte, percursos históricos e desafios de inserção. Antes eu gostaria que o secretário de Cultura viesse aqui falar uma boa tarde para vocês e uma honra sempre estar com vocês para poder dividir esse ato de resistência. E como o número já diz, são 13 anos de luta organizada por espaço, por respeito, por uma vitrine para a nossa arte, para as nossas capacidades. Por favor, secretário. Bem-vindos todos, então, à Semana da Diversidade. Como disse a Brenda, é um trabalho de resistência de muitos anos e com todo o apoio da Prefeitura para que a gente possa recomeçar isso, né, Brenda? Porque algumas coisas não andaram tão bem nos últimos anos, mas agora vamos recomeçar isso com esse novo mandato, que a gente possa estar abrindo aqui grandes eventos e que isso possa se perpetuar de verdade. Cultive bons pensamentos. Seja amparado sempre que precisar. Contar com apoio profissional permite mais possibilidades de analisar os cenários de outros ângulos. Solange Lopes é psicóloga clínica com abordagem centrada na pessoa. É especialista em terapia de casal, TDAH e TEA. Mais firmeza na pele após a lipoaspiração. O argoplasma é uma tecnologia que utiliza energia de plasma e gás argônio para contrair as fibras de colágenos e melhorar a firmeza da pele no pós-lipo. A clínica de cirurgia Dr. Renato Del Giudice sempre trazendo novidades para você ficar cada vez mais bela. Problemas elétricos não podem esperar. Conte com um profissional qualificado para instalações residenciais e comerciais, manutenção e reparos rápidos, troca de fiação e painéis elétricos, além de iluminação interna e externa. A Tesla Eletricidade garante bons resultados com segurança. O Dambar te espera para almoçar de segunda a sábado das 11 às 14 horas com churrasco. E a partir das 19 horas de segunda a quinta e no sábado tem happy hours com muitas porções e drinks. Já na sexta-feira tem a noite caipira, comidinhas típicas, uai. Venha com os amigos, com a turma do trabalho. Aqui no Dambar tá todo mundo esperando por vocês. E agora a doutora Evelise vai estar com a gente aqui neste momento, proferindo a sua palestra. Bem-vinda, professora, gratidão. Obrigada, Brenda. Queria agradecer também ao Cris pelo convite, à organização da Semana da Diversidade. Afinal de contas, 13 edições não é coisa pequena, né? E mostra o quanto a gente precisa discutir essas questões. Vou falar aqui um pouquinho com vocês hoje sobre as pessoas LGBTQIAPN+, no esporte, como a gente foi se inserindo nesse meio e quais as dificuldades que a gente tem ainda e teve desde então. Queria começar com uma história que eu conheci faz pouco tempo. Conheci em maio desse ano, que é a de um atleta que se chamava Zdeněk Kubek. Não tenho ideia se eu estou falando certo o nome desse cara, porque eu não sei nada de tcheco. E ele nasceu na então Tchecoslováquia, lá no começo do século XX. E a história dele chama a atenção da gente porque nos jornais da época ele ficou conhecido por certa polêmica. Ele virou notícia porque ele era uma atleta garota cujo sexo mudou e se transformou num homem. Ele era até então conhecido como Kubkova. E Kubkova, nos anos 30, começou sua carreira como uma praticante do atletismo, que quebrou recordes, participou dos Jogos Mundiais Femininos, organizados pela Alice Milliat, e gerou grande polêmica justamente porque como assim essa atleta, de repente, diz agora que ela é um homem? E como assim essa atleta agora passa por cirurgia e se identifica como Zdeněk Kubek, não Zdeněka Kubkova? Bom, hoje a gente talvez diria que o Kubek é uma pessoa intersexo.
Mas naquele tempo não tinha essa nomenclatura, não tinha essa ideia, e ele simplesmente foi um acontecimento muito diferente que chamou a atenção das pessoas. Depois que ele passou a viver como Kubek, como Zdeněk Kubek, ele largou a carreira esportiva, voltou em algum momento depois da Segunda Guerra a jogar num clube de rugby do irmão dele, mas nunca mais se envolveu com esporte. A grande questão é, ele mostra pra gente algumas discussões, algumas dificuldades que estão postas no esporte, desde que o esporte é esporte, desde que ele existe. Por exemplo, essa dúvida ou essa angústia de que toda mulher atleta que se destaca necessariamente é um homem. No caso do Zdeněk, era uma pessoa intersexo, mas é um caso, em muitos tantos. E esse caso dele foi usado naquela época justamente para falar por que as mulheres não deveriam ter os seus próprios jogos, participar do esporte, participar dos Jogos Olímpicos. Então, se a gente passa 100 anos e vem para 2025, a gente percebe que até hoje a gente tem esses mesmos discursos acontecendo no meio esportivo, quando a gente vai olhar quem são as mulheres que participam, por que elas não deveriam participar do esporte. Então, quando a gente pensa o esporte na história, ele é uma prática que está necessariamente envolvido com o ideal de masculinidade, com a ideia de fazer com que meninos se transformem em homens corajosos, em homens viris, em homens fortes. E esse ideal de masculinidade que está posto lá desde o começo, lá no século XIX, ele vem se mantendo até hoje e faz com que o esporte seja, então, um espaço de contestação, um espaço de disputa. Porque apesar da ideia ser esse espaço de uma masculinidade, isso não significa que as mulheres ficaram de fora dele. Isso não significa que pessoas que não se encaixam no padrãozinho da masculinidade tenham ficado de fora dele. Então, assim como desde o início ele foi visto, né, como esse elemento de uma educação masculina, ele também foi visto como esse espaço de contestação. Então, desde que mulheres, desde que pessoas, né, cis ou trans, desde que pessoas LGBT passaram a frequentar o esporte, e o esporte foi esse espaço de contestação, foi um espaço de resistência, foi um espaço de provocação, né? Então, existe até hoje uma insistência no mundo esportivo de preservar um certo modelo cis-heteronormativo. O que significa isso, né? É preservar essa ideia de que no esporte o lugar é das pessoas que são homens, nascidos homens, que se entendem como homens e que serão homens até o fim da vida, mulheres que nasceram mulheres, que se entendem como mulheres e que vão ser mulheres até o fim da vida, desde um ponto de vista biológico mesmo da coisa. E isso traz problema para a gente até hoje. Tá? Então, isso está posto, por exemplo, desde o começo de uma das competições mais importantes que a gente tem, que é criada por esse rapaz, que é o Pierre de Coubertin. O Coubertin, ele é um dos responsáveis pela criação do movimento olímpico moderno. E o Coubertin tinha pavor da ideia de mulheres praticando esportes. E ele tinha pavor maior ainda de mulheres competindo no esporte, participando desse negócio que ele criou, que é o movimento olímpico moderno. Para nossa sorte, a gente tinha mulheres que praticavam esportes. A gente tinha, por exemplo, Alice Milliat, que era uma atleta francesa, que praticava remo, praticava corrida, e não feliz com o rechaço do Coubertin, com o rechaço da Federação Internacional de Atletismo, criou os Jogos Mundiais das Mulheres, né? World Women's Games, que ia justamente no embate com o Coubertin. A vida de Milliat não foi fácil. O presidente da IAAF, que era a Associação Internacional de Atletismo, fez de tudo que ele podia para complicar a vida dela, para impedir os jogos de acontecerem, e mesmo assim, ela foi lá insistindo. Foram nos jogos dela que o Kubek, então Kubkova, ganhou destaque. E quando o Kubek passou de fato a viver como Kubek, que era quem ele entendia que ele era, veio a grande polêmica. Bom, então ele tem que devolver as medalhas que ele ganhou quando ele correu como Kubkova. E Alice Milliat, muito sábia, disse não. Se quando ele competiu ali, ele entendia que ele era uma mulher, ele tem direito às medalhas que ele ganhou. Então as medalhas de Kubkova são mantidas com Kubkova. Kubek não é aquela pessoa. Bom, Milliat é importante para a gente, por quê? Porque ela foi importante para as mulheres terem espaço no esporte, mas porque ela se posiciona de uma maneira muito interessante e que, apesar de eu não gostar dessa expressão, entre muitas aspas, à frente do seu tempo, ninguém é à frente do tempo, quando ela bate
de frente com a polêmica e fala, não, Kubkova ganhou as medalhas são de Kubkova. Kubek tem a vida dele agora. Isso mostra para a gente duas coisas. A gente pode olhar para a história do Kubek como uma demonstração de que as pessoas LGBT sempre estiveram lá, né? Desde o início do movimento esportivo, a gente tem pessoas que hoje a gente identifica e se identificam como LGBTQIA+, que participavam disso. Por outro lado, a história do Kubek, ela também é uma história que é bastante comum no mundo esportivo, que é uma história de invisibilidade. Quando a gente fala de história do esporte, quem tem palavra, quem tem voz, quem tem a história contada, geralmente, são os homens dos grandes feitos. Com sorte, a gente tem algumas histórias das mulheres. Com muito mais sorte, a gente tem história de pessoas que não se encaixam no padrão heteronormativo. Então, o Kubek, ele traz para a gente esses dois lados de uma mesma moeda. O lado de mostrar que essas pessoas existem e estão lá desde o começo desse movimento esportivo, e o lado que é o lado da invisibilidade, que é um lado que permanece em certa medida até hoje, se a gente pensa justamente no esporte, como esse modelo, como esse lugar que quer manter, faz questão de manter esse modelo da heteronormatividade. A gente pode avançar 200 anos, 100 anos nessa história, chegar, por exemplo, em 2013, e ver reportagens como essa, né? Que dizia que Emerson, então jogador de futebol do Corinthians, celebra a vitória com um selinho em amigo. O selinho que o Emerson deu num amigo causou polvorosa no mundo esportivo. Ele foi altamente criticado por dirigentes, altamente criticado por torcedores, principalmente. Por quê? Justamente porque ele rompe com esse gesto pequenininho esse modelo que a gente tem do macho do esporte, que é o cara que é macho o tempo inteiro. E macho não dá selinho em amigo. Jamais. Nem para comemorar título, né? Mas a gente pode pensar também esse modelo, esse padrão, essas histórias, com muito mais força quando a gente olha para as mulheres no esporte, né? Como, por exemplo, essas duas mulheres que estão aí, a Caster Semenya e a Imane Khelif. A Imane Khelif está mais fresquinha na nossa memória, porque a história dela veio à tona há 1 ano, mais ou menos, né? Para quem não lembra, a Imane Khelif entrou no ringue ano passado, numa das disputas do boxe olímpico, nocauteou quase, né, uma atleta italiana. A atleta italiana precisou sair da disputa, não quis interagir, não quis apertar a mão da Imane Khelif. E a partir desse momento, né, em que ela dá esse nocaute tão rápido na italiana, as pessoas começam a chamar atenção para a imagem da Khelif. A Imane Khelif, ela não está no padrão que a gente está acostumado a ver de uma atleta mulher, ou que a gente está acostumado a esperar de uma atleta mulher, ou mesmo de uma mulher. Ela não performa feminilidade. Aí eu posso perguntar para vocês, o que é performar feminilidade? Quem diz o que é feminino ou não. Mas dentro dessas caixinhas que a gente costuma usar, ela está totalmente fora. Pensando nessas caixinhas, ela não entra na caixinha. Notícias vão, notícias vêm, e a gente tem algumas, né, informações de que a Imane Khelif é uma pessoa intersexo. Ou seja, tem características aí biológicas, tanto femininas como masculinas. Existem regulamentações para pessoas como a Imane Khelif participarem do esporte. Mas essas regulamentações, elas sempre aparecem quando a pessoa intersexual é uma pessoa mulher. Quando a gente fala de um homem, ninguém coloca isso em questão. Outra figurinha, que talvez seja um pouco mais esquecida, nossa, porque já tem, né, dos anos 2000, começo dos anos 2000, é a Caster Semenya. Caster Semenya, aos 18 anos, desponta como uma atleta com potencial na África do Sul. Ao despontar como uma atleta potencial, ela começa a ter acesso a mais recursos, acesso a bons espaços de treinamento, acesso a boa alimentação. E qualquer um sabe que isso muda as condições de competição da pessoa. Mas quando a Caster Semenya começou a despontar no atletismo, foram os rumores sobre a sexualidade dela e o corpo dela que levaram ela para o holofote.
Ora, Caster Semenya, ela não tem nada a ver com o padrãozinho de novo. Seria Caster Semenya de fato uma mulher? Ou seria um homem disfarçado? Sempre a gente coloca na sociedade em questão mulheres atletas que despontam, mas que não cumprem com as expectativas que a gente tem do que é ser uma mulher, do que é ser feminina, do que é ser uma atleta. Quando a gente pensa essa história do esporte, tem lugar, tem legitimidade a mulher que não sai do padrão. A mulher que ainda é arrumadinha, que tem o cabelo comprido, que tem o corpo bem definido, mas não muito forte. Que tem a pele branca, mas também não tão branca assim, né? Meio bronzeadinha. Esses padrões fazem com que a gente leve à suspeição qualquer pessoa que não entre neles quando a gente pensa no mundo esportivo. É muito interessante a gente pensar, dentro de uma lógica interseccional, que geralmente as mulheres sobre quem levanta essa suspeita não são europeias, não são norte-americanas. São mulheres que vêm de países do sul global. Né? Então, elas não cumprem o padrão, elas não têm um estereótipo de beleza ou de corpo que a gente tem do norte global. Elas desafiam aquilo que a gente entende como o feminino. E, ao fazer isso, elas entram no holofote de uma maneira muito complicada. Porque, muitas vezes, essas mulheres nem sabem que elas são intersexo. Elas descobrem pela violência dos processos. E, na violência dos processos, elas são, inclusive, forçadas a fazer tratamentos que, muitas vezes, ferem a ética médica. Porque você não força alguém a fazer o tratamento se esse tratamento, de fato, na balança custo-benefício, trouxer mais benefício do que risco. Elas são boas, elas são muito boas, mas a gente esquece todo o treinamento, a gente esquece todas as condições para colocar na suposta vantagem injusta a razão do sucesso delas. Ninguém desconfiou do Usain Bolt quando ele ganhou todos os recordes que ele ganhou. Ninguém colocou a suspeição de uma vantagem injusta quando Usain Bolt se destacou como atleta. Ninguém falou do Phelps. Ao contrário, o Phelps ele era glorificado por ter um corpo próprio e vantajoso para a natação. Ele era biologicamente feito para a piscina. E aí, quando uma mulher tem uma condição que talvez dê para ela uma mínima vantagem, que a gente nem sabe se dá de verdade, a gente coloca ela na lupa, a gente coloca ela no microscópio. E a gente faz ela se adaptar de formas que podem envolver do tratamento hormonal à cirurgia. Ninguém faria um tratamento hormonal, uma cirurgia de livre e espontânea vontade, a não ser que fosse questão de risco de vida ou risco de saúde. E isso é o que a gente faz com atletas intersexo. E aí, de novo, volto à questão, sempre com as atletas mulheres. Né? Então, quando a gente pensa ali no I do LGBTQIA+, essa sigla gigante, que é cada vez maior, são sempre as mulheres intersexo que estão no microscópio. São sempre as mulheres intersexo que precisam se adequar. Dos homens intersexo a gente nem fica sabendo. Né? E sempre as mulheres. E sempre a ligação com a testosterona. Quando a gente pensa, por exemplo, na mesma época do Kubek, existia um corredor, um atleta finlandês de esportes de inverno, que eu vou assassinar o finlandês agora, porque é Algomantiranta o nome dele. Enfim, finlandeses me desculpem. Ele tinha uma adaptação orgânica que fazia o corpo dele produzir mais hemácia. Mais hemácia significa melhor transporte de oxigênio. Para as provas dele, que eram de resistência, de longa distância, isso era ótimo. Ninguém falou que ele tinha uma vantagem injusta. Todo mundo falou que ele nasceu para aquilo. Então, discursos no esporte sempre vêm colocando mulheres ou pessoas LGBTQIAP+, em lugares em que eles têm que provar 3, 4, 5 vezes mais que aquilo que eles estão fazendo é resultado do esforço dessas pessoas e não resultado de uma suposta vantagem injusta.
Isso sempre é um ponto de corte. E sempre para as mulheres. Nunca para os homens. Quando a gente pega, por exemplo, as regulamentações que existem da Federação Internacional de Atletismo, que é quem mais bate nessa tecla, as regulamentações sobre desordem do desenvolvimento sexual são sobre produção acima da média de hormônio masculino, de testosterona, em organismos femininos e o quanto isso pode impactar ou não, porque nem eles sabem mensurar isso, no desempenho esportivo. Como é que a gente mensura? Tem alguns estudos muito legais. Tem muita gente tentando entender qual é a relação, por exemplo, entre esses níveis de testosterona e o desempenho esportivo. Entre essas várias pessoas que tentam entender, uma das questões é uma questão meio Tostines. Né? Tostines é mais fresquinha porque vende mais ou vende mais porque é mais fresquinha? Bom, atletas têm níveis mais elevados de testosterona porque como resultado do treinamento ou o resultado do desempenho, ou o desempenho esportivo é resultado de um nível mais elevado de testosterona? Como é que a gente responde isso? Até hoje não temos como responder. Tem duas autoras muito legais, mas infelizmente a maioria das pesquisas estão em inglês, são a Carcassas e a Jordan Young, que elas fazem todo um trabalho sobre a testosterona e o que a gente sabe sobre ela. E elas apontam justamente isso. A gente não tem dado hoje para falar que ela faça tanta diferença assim, quando ela é produzida pelo nosso organismo, né? Que é o caso que a gente está falando. Quando ela é injetada de fora, a gente está falando de doping, aí a gente tem bilhões de resultados mostrando. Mas quando ela é produzida pelo nosso organismo, a gente não sabe o quanto ela impacta. E testosterona sozinha não faz nada, né? Lá nos anos 80, a gente tinha uma atleta espanhola, Maria Patinho, que, ao ter que passar pelos testes de feminilidade, que eram obrigatórios então, em um deles ela é reprovada. É maravilhoso, né? A pessoa cresce entendendo que é uma mulher, tem nome de mulher, se identifica como mulher, passa uma vida toda como mulher, compete como mulher, ganhou medalhas como mulher, e um dia ela descobre que ela não é uma mulher. Por quê? Porque no tal do teste deu que ela tinha cromossomo X e Y. Aula de biologia da escola, né? A gente aprende que X é mulher, X e Y é homem. Mas a Maria Patinho, que tinha lá o X e o Y, ela tinha uma condição que chama insensibilidade à testosterona. O corpo dela produzia, mas as células dela não entendiam o que tinha que fazer com aquilo. Então elas não respondiam à testosterona. Então toda a testosterona que ela fazia não tinha influência sobre o desenvolvimento sexual dela. Cresceu, se entendeu, foi criada, ganhou nome, batizada como mulher. Genitália, tudo também. Então, o caso da Maria Patinho é muito interessante para a gente pensar isso. Quanto no bingo da biologia, muita coisa pode, entre aspas, dar errado. Né? Porque o dar errado é em relação a uma expectativa. A expectativa é aquela que a gente aprendeu na escola, né? XXY, um monte de coisa vai acontecer, vai ser menino, vai ser menina, vai seguir essa vida feliz, contente, nesse corpo que veio ao mundo como Deus quis. Não. Não é bem assim. É muito mais divertido, que tem muito mais coisa acontecendo aí no meio. A Maria Patinha é um caso, a Caster Semenya é um caso, a Imane Khelif é um caso. Os 3 casos são de pessoas que descobriram suas condições enquanto atletas porque vieram para o holofote. A Maria Patinho, por exemplo, ela perdeu todos os títulos que ela tinha ganho, ela perdeu todo o apoio da federação, ela foi literalmente chutada para fora do meio esportivo. Ela conseguiu recuperar algumas coisas depois, quando ela começa a trabalhar com um biólogo, geneticista belga, La Chapelle, se não me engano. E aí esses dois, a partir do trabalho deles, conseguem demonstrar a furada que eram os testes de feminilidade. Então, se a gente pegar aí, desde os anos 1960 até os anos 2000, toda mulher que queria participar de competições oficiais como os Jogos Olímpicos tinha que provar que era mulher. E provar que era mulher desde uma lógica biológica. Com esses testes. Então, passamos de testes que eram uma banca de médico avaliando a sua aparência física, a testes que tentavam ver se você tinha os 2 cromossomos X,
e que também não funcionavam, porque eu tenho condições genéticas que são XXY, e aí se esse teste é para pegar o cromossomo XX, o combo dos dois, se eu tenho uma pessoa XXY, essa pessoa também vai aparecer nesse teste. A gente teve testes do SRY, que é um gene responsável pela diferenciação sexual. Perguntem para o professor Well Clarindo, que ele vai saber explicar muito melhor do que eu. Maravilhoso. Mas durante todo esse tempo gastou-se muito dinheiro para tentar estabelecer testes que pudessem indicar que aquelas atletas são mulheres de verdade. Então a gente parte de um princípio de que para você ser uma atleta de alto rendimento, você precisa ser uma mulher segundo o padrão, que é um padrão que a gente construiu há 200 anos. E que, infelizmente, ainda é muito comum e ainda é muito forte na sociedade hoje. Sem base sólida científica, né? Exato. A gente tem um conjunto de biólogas feministas muito legais. Anne Foster Sterling, a própria Carcasses, que na verdade é filósofa da ciência, né? A Kessler, que elas vão a Nelly Woodshorn, que elas vão justamente fazer isso, de dentro dali das ciências biológicas, mostrar como a gente foi construindo esses discursos que falam o que é normal e, consequentemente, o que não é normal. E a gente sabe que na sociedade a gente atribui juízo de valor. Por mais que o normal possa ser de início uma coisa estatística, o que está na curva ali, né? E o que escapa dela, a gente sabe que na sociedade o que escapa a essas regras, a gente dá um juízo de valor que é ruim. É estranho, é doente, é anormal, é patológico. E não. Ele só está um pouquinho fora da estatística. Então, para a gente pensar aqui como isso impacta a participação dessas pessoas no esporte cotidiano, porque aqui a gente está falando de alto rendimento, mas a grande maioria de nós não vai estar no alto rendimento. A grande maioria de nós, no melhor dos casos, vai querer jogar no fim de semana, vai estar num time amador, né? Tomara, a ideia é essa, vamos embora, né? Não tenho dados sobre o Brasil, sobre essas questões, mas tem uma pesquisa muito legal, financiada pelo Projeto Erasmus, junto com a Outsports, que é uma ONG europeia, para fazer um mapeamento da condição de pessoas LGBTQIA+ no esporte em países europeus. Tá? Então, vamos trazer alguns números, já que a ideia é ciência, esporte, diversidade, vamos trazer alguns dados, né? Para além desses que eu estou trazendo, algumas estatísticas. Na França, por exemplo, 48% de pessoas LGBTQIA+ que participam do mundo esportivo tendem a esconder a orientação sexual delas ou a identidade de gênero. E dentro dessa porcentagem, a proporção é maior quando essas pessoas são atletas do que quando elas não são atletas. Também na França, entre atletas, né, da sigla maravilhosa, 72% vão participar do nível recreativo e apenas 3% participam em alto nível. É muito pouco, né? 3 que a gente saiba, né, que se declaram assim. 65% em algum momento do ano anterior à pesquisa, a pesquisa de 2018, então em algum momento de 2017 ouviram agressões homotransfóbicas, né? Então uma linguagem que é agressiva em relação a pessoas LGBTQIA+. E 11% reportaram experiências negativas relacionadas ao esporte e à identidade de gênero e sexual. Então, bullying ou cyberbullying, insultos verbais, discriminação, violência física. Se a gente pega dados de outro país, como a Alemanha, 22% responderam que em algum momento no ano anterior eles se sentiram excluídos por serem uma pessoa LGBTQIA+. É quase 1/4 dos entrevistados. É muita gente. 45% testemunharam o uso de linguagem homotransgressiva, sendo muito mais comum no esporte de alto rendimento e coletivo. Então, é muito mais comum eles ouvirem isso em esportes como o futebol do que como a natação. É muito mais comum quando eles estão no nível de alto rendimento do que no nível recreativo. 13% reportam experiências pessoais negativas no meio esportivo, justamente devido a essa linguagem. Então, justamente devido aos insultos verbais, às ameaças, à discriminação, ao bullying, ao cyberbullying, à violência física.
é interessante que eles apontam algumas medidas que eles consideram que seriam importantes. E aí a medida que eles consideram mais importantes para a gente mudar esse cenário seria ter grandes nomes do esporte de alto rendimento saindo do armário. Representatividade é uma coisa importante. Né? A representatividade é algo... Se eu, como criança, não, né, ou como adolescente, que estou num processo de entender quem eu sou, não vejo pessoas como eu nesses lugares, eu jamais vou achar que eu tenho espaço nesses lugares. Eu não vou achar que esses espaços também me pertencem. Outra, né, 71% dizem que campanhas contra a homofobia são uma medida importante. Homotransfobia, né? E 57% dizem que treinamentos sobre diversidade são importantes. Isso que a gente está fazendo aqui agora não é treinamento, mas é conversa. É informação. É saber o que é. Né? Quando eu não tenho informação e quando eu não vou atrás, a chance de eu conseguir fazer outra coisa é muito pequena. Vamos pegar um terceiro país para a gente fechar aqui, que é a Itália. Tá? 41% das pessoas que responderam ao questionário afirmaram que eles não conseguem se abrir em relação à sua identidade de gênero e à sua orientação sexual com os colegas da prática esportiva. 14 se sentem excluídos do esporte, 14%, né? Se sentem excluídos do esporte, seja por sua orientação sexual, seja por sua identidade de gênero. A maioria, e aí é uma maioria, tipo 93%, disseram que quando ouviram uma linguagem homotrans agressiva, ouviram no âmbito do esporte recreativo. Mas aí um outro dado que é alarmante é que 88% também disseram que isso foi ouvido no ambiente de trabalho e no ambiente educativo. O que nos leva a perguntar o que a gente está fazendo dentro das instituições educativas para inserir essas pessoas. 12% também falaram que sofreram no ano anterior insulto verbal, ameaça, bullying, violência física. E a maioria desses casos, 60%, era de colegas da própria equipe. 40% eram de outras pessoas participando do esporte. Mas eles também colocam medidas úteis que eles consideram para a gente mudar esse cenário com treinamentos sobre diversidade. Então, eles apontam um monte de problema, mas também apontam para a gente qual que talvez fosse um caminho possível. Né? Então, pois é, a publicação de 2022, o que significa que ela foi publicada ontem, basicamente. Né? Em termos de produção acadêmica, é isso. 2022 foi antes de ontem. Né? Então, quais são os principais problemas que a gente vê? Quais são os principais desafios? Né? O esporte, ele é historicamente homotransfóbico. Se a gente pensa que é uma prática que surgiu para uma educação de meninos de uma elite aristocrática inglesa, com um ideal de masculinidade, de força, de virilidade, de coragem, de competitividade, de passar por cima do coleguinha, dentro da regra, mas vamos massacrar o coleguinha, né? Ele traz isso muito encarnado ao longo da sua história e ele traz isso muito encarnado até hoje. É só pensar por aí quantos atletas, que são poucos os que fizeram, mas ainda assim, quando fizeram, né? Quando saíram do armário, saíram depois que se aposentaram. Né? Isso a gente tem no futebol da bola redonda, no futebol da bola oval, no basquete, em vários casos em que quando o atleta se aposenta, ele finalmente diz que ele tem, por exemplo, uma vida com um companheiro, que é uma vida homoafetiva. Ou faz a transição. Mas nunca quando ele está no auge da carreira. Nem quando ele está com o potencial de virar um profissional. Porque se ele faz isso...